Então foi isso. Não sei se eu respondi diretamente, muito. mas eu dei uma volta aí. Não, pra te foi falar. ótimo. foi E você ótimo. tocou no ponto rapidinho, Chagas, do vestiário, só pra eu não perder o link. Era isso. Cara, porque você falou do vestiário quando você chega, você teve que lidar com muitos egos, assim. Te assustou o vestiário ali quando você chegou? Cara, aterrorizante. Eu nunca vi um vestiário como aquele. Agora dá pra rir. Aterrorizante. Não, eu nunca vi um vestiário daquele, assim. Silencioso. E um silencioso assustador, porque não existia uma energia para... Você via o Canu e o Caio Alexandre, à época, fazendo um movimento no pré-jogo, de vambora, vambora, a ponto de eu fazer... Eu assumo, a gente vai jogar no Allianz. Meu primeiro jogo à frente do futebol é contra o Palmeiras no Allianz. E na semana que tem um entreveiro lá de atraso, não sei o que lá, com 2 atletas, e eu falo, tá fora. Porque a gente combinou, aí é bastidor do bastidor, né? Porque a gente combinei com os jogadores. No meu 4º dia, eu cheguei bufando, e eu tenho que tomar cuidado, porque eu não tenho carcaça, né? E os jogadores são tudo... Então eu tenho que chegar bufando, mas tem que chegar bufando uma porta perto, porque eu corro direitinho. Ou com o Almeida do teu lado. Ou com o Almeida do meu lado. Mas assim, eu falei pros caras, eu falei, gente, isso é o básico. Profissionalismo, o primeiro ponto do profissionalismo para mim é o horário. Então assim, vamos combinar o seguinte, a partir de amanhã vai funcionar dessa forma. Vocês estão de acordo? Alguém é contra? Todo mundo está de acordo? Aí o mesmo silêncio do vestiário foi o silêncio que eu ouvi. O silêncio que eu ouvi. No dia seguinte, 2 atletas chegaram atrasados. O que aconteceu? Acordamos, então. Só que o que aconteceria? Eles faltariam aquele treino, não poderiam treinar naquele dia, e era viagem para São Paulo para pegar no dia seguinte o Palmeiras. Assim vai ser. E eram 2 titulares. Então, assim, não tem problema, porque eu não estou pensando agora. Sim. Não estou pensando em ganhar do Palmeiras, não vai mudar nada, porque a distância é de 15, 20 pontos, sei lá quanto era na época. Eu falei, não, estou pensando na frente. Então a gente participou, foi Palmeiras, foi Palmeiras, não sei se já foi Sport direto, depois teve Grêmio, teve São Paulo, que a gente até ganha, e teve Ceará fora. Eu acho que foi essa sequência. A gente cai pro Grêmio. Né? Talvez eu esteja esquecendo algum. Não, a gente caiu no Sport. A gente cai no Sport. O jogo que choveu Santos. muito e tal. Volta a pergunta que eu já perdi. Como é que era o vestiário? Vestiário. E aí, cara, quando você percebe que você ganha e perde e não tem nenhum tipo de energia, aquilo ali é preocupante, porque não tem problema o jogador questionar no vestiário, entrar. Eu prefiro muito essa energia, porque já me diz alguma coisa. O que eu percebi no Botafogo foram parte dos jogadores querendo sair desesperadamente do clube. Desesperadamente, alguns realmente saíram, muitos até saíram. Outros a gente fez acordo para sair, porque também não tiveram interesse de ficar. E a necessidade era muito grande de mudança de elenco, de mudança de perfil, mudança. E jogadores queriam ficar. O Canu quis ficar. Quer dizer, teve uma proposta de sair, depois não teve o acordo, depois, não, tô dentro? Então vamos embora, vamos subir. O Caio Alexandre ficou naquela, acabou saindo, mas tinha um carinho pelo clube. Assim, tinha alguns jogadores bem envolvidos ali, mas você percebia que era muito frágil, a corrente estava muito estraçalhada, assim. Então era realmente muito preocupante. E assim, você não via nenhum tipo de norte naquilo ali, sabe? Você não via uma luz ali. Era indiferente, né? Totalmente. Cara, isso Totalmente. deve ser desesperador. Totalmente. Mas eu entendo. Eu lembro que eu tava voltando de uma viagem para outro clube, eu cheguei, o Botafogo estava desembarcando. Foi no aeroporto de BH, não sei qual foi o jogo, não sei o que era, e eu encontrei alguns jogadores que vieram falar comigo e tal. E eu troquei mensagem com alguns deles, falei, cara, vamos embora, puxa esse time aí, vamos cair não, isso devia faltar ainda, já tá no meio da competição. Mas o Botafogo estava na zona do rebaixamento, ainda não com aquela pontuação, acho que não era o último ainda. E, cara, e eles me falaram isso, cara, a gente tá tentando. Quando eu cheguei, eu entendi a fala do tô tentando. Cara, primeiro que o elenco estava muito cheio, tinham quase 50 jogadores, eram 40, eu não lembro o número exato. Eram quase 40 e poucos jogadores, quase 50. Uma folha muito alta, muito desequilibrado tudo, assim, o ambiente todo, sabe? E isso, com certeza, impactava naquele ambiente. Então, um jogador puxar uma bandeira, 2, 3, era muito pouco. E você não ter uma liderança ativa ali, que você também não tinha. Uhum. Né? Isso foi, a vinda do Carly deu muito isso para o elenco como um todo. Assim, era um cara muito vibrante, um cara que realmente falava e o grupo respeitava, e nós também respeitávamos, obviamente com diálogo e tal. Mas isso era algo muito ausente também. Você acha que o Durcésio estava certo? Se o Carly tivesse lá, a história ia ser diferente?
É muito difícil dizer, Chagas, se... Eu acho que ele não permitiria acontecer muita coisa que aconteceu. Ou ia quebrar tudo, no sentido de, cara, assim... ou o ambiente ia ficar ainda pior, porque ele ia levantar uma bandeira e talvez grande parte do elenco fosse criar maior problema, ou você ia cavucar mais o problema, ou a gente teria muito mais chances de não cair naquele momento. Eu estou me colocando dentro, mas Sim. eu acho que a chance seria bem menor, porque ele tem uma liderança rara no futebol atual, assim, bem raro no futebol atual. Os jogadores hoje em dia são corporativistas, eu acho que eles são, eu acho que faz sentido eles serem, mas eu acho que eles têm eles têm um cuidado / receio de não se indispor com os outros. Então, a maioria, você vê, é difícil você ver lideranças, assim, sabe, nos elencos atuais. Isso vem desde base, vem, assim, e eu acho que ele ainda preserva, não sei se também pela nacionalidade, que eu acho que também aguça um pouco certeza. isso, mas ele preserva muito essa liderança e ele é uma voz ativa muito importante.